Olha aí, meu amigo, mais uma excelente notícia da Argentina, pois é, a economia argentina está realmente se recuperando. Ao que tudo indica, os números, os indicadores vão nessa direção. Agora temos os dados da inflação na Argentina que desacelerou novamente, um dos menores, se não menor patamar neste governo Milei. A gente vai dar uma olhada em detalhes nisso, patamar mensal. Porém, o acumulado de 12 meses finalmente ficou abaixo dos 3 dígitos. Pois é, faltou um pouco para chegar nisso em dezembro. Agora, em janeiro, era inevitável que acontecesse, portanto, aconteceu. Olha que coisa maravilhosa, porque mostra que a Argentina está no caminho certo. Beleza, tá? Mais de 80% de inflação acumulada ainda, um índice altíssimo, mas que está em franco declínio e deve terminar este ano um pouco acima dos 20%, de acordo com previsões do próprio Banco Central da Argentina. Então, vamos conversar sobre isso, analisar a evolução da inflação, da tão terrível inflação argentina nesse governo Milei, tentar entender para onde que isso vai daqui para frente. Mas antes, não se esqueça de se inscrever para fortalecer o meu trabalho e me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Então, parece aqui pelo gráfico que é o menor índice mensal da história do governo Milei, e sabe-se lá há quanto tempo que não se tem esse índice na Argentina, um índice tão baixo assim. E é uma queda de meio ponto percentual em relação ao já baixo índice de dezembro, que foi um pouco mais alto que o de novembro, mas está nesse patamar mesmo, abaixo dos 3% e caindo ainda assim. Desde maio do ano passado, já tem quase um ano, portanto, que a inflação mensal na Argentina está em patamares muito mais baixos do que costumava ficar nos tempos antes do próprio Javier Milei, né? Nem contando aqui o finalzinho do governo Alberto Fernandes, que foi uma catástrofe completa. Não, já olhando assim um padrão 2022, mais ou menos, né? Então, já no mês de abril nós tivemos inflação abaixo dos 2 dígitos, teve 9%, um negocinho assim. Caiu em maio para 4,2% e agora em janeiro de 2025 chega a 2,2%. Por que que isso aqui é importante, esse número que nós temos agora de janeiro? Porque ele alcança aquela marca tão esperada, tão desejada, dos 80, abaixo dos 2 dígitos, né? 84,5 pontos percentuais, mas a marca abaixo dos 100% de inflação. E eu achei que não fosse cair tanto assim. Tudo bem que é difícil fazer esse tipo de métrica, esse tipo de comparação, porque aqui é uma janela anualizada de 12 meses, né? Aliás, isso aqui eles colocaram 48 meses. Eu não tenho certeza se é isso aqui não, tá? Mas enfim, porque essa análise geralmente é feita em 12 meses. Deixa eu ver se tem mais detalhes aqui. Não sei, aqui, a taxa acumulada em 12 meses. Comeram bola nesse negócio aqui, nesse gráfico, né? Mas enfim, quando a gente vai fazer essa análise, então entrou o mês de janeiro de 2025. Na janela de 12 meses que nós tínhamos antes, dessa janela sai janeiro de 2024. E como você pode ver nesse gráfico aqui, o mês de janeiro de 2024, que estava por aqui, teve uns 21% de inflação. Então, o mês de dezembro foi a grande disparada, 25,5%, caiu para 21 mais ou menos em janeiro. E agora sai esse número, esse dado, esse valor para entrar no lugar dele, 2,2%. Aí o acumulado despenca de fato, cai para 84,5%, né? Que é um patamar semelhante a esse aqui de setembro de 2022. Mais ou menos a mesma coisa daquele período. Igual eu falei, a inflação argentina está voltando para patamares lá de 2022, depois vai voltar para patamares de 2021. Aliás, muito provavelmente vai ficar abaixo disso que se tinha lá em 2021, que é 30 e poucos por cento ao ano. Banco Central já precificou ali, já estimou, né, algo em torno de 23%. Javier Milei falou que vai dar 15%. Eu acho difícil, tá? Chegar nesse patamar
em 2025. Tem que ter mais coisa acontecendo, alguns choques econômicos mais fortes para a inflação cair nesse patamar, nesse ritmo aí. Mas o que tem acontecido é o acumulado de 12 meses despencando. Olha isso aqui que está acontecendo e vai continuar acontecendo, porque na próxima leitura nós vamos ver sair aqui o índice de fevereiro, que devia estar ali com uns 13, 14% de inflação, para entrar 2% de novo, 3% que seja, o índice anualizado vai continuar caindo até se estabilizar nesse patamar aqui que iniciou em 2025, ou seja, lá em dezembro, se tivermos esse patamar de inflação aqui, 2% ao mês, ainda que com alguma variaçãozinha aí, vamos ficar lá nos 26, 27% de inflação. Então não é muito difícil chegar no patamar que o Banco Central falou, o que mostra a grande competência do governo Javier Milei em resolver o problema inflacionário, que era a urgência urgentíssima da Argentina. Por quê? Porque é o que quebra um país, o que atira uma população na miséria, o que depaupera uma nação e impede o crescimento econômico, destruindo patrimônio, destruindo riqueza nesse processo. Inflação é uma praga que se abate sobre uma sociedade. E aí entra o fator da definição do que é inflação, porque nós estamos falando até o momento aqui de alta de preços, de variação de preços, que nada mais é do que o termômetro que tira a temperatura do corpo doente. Não é a doença em si. A febre não é a doença, é uma reação natural de uma doença que acontece, de uma infecção que está tomando conta do corpo. Da mesma forma, a inflação não é a temperatura subindo, a temperatura do mercado, que são os preços. A febre da inflação, a infecção da inflação é, na verdade, o aumento da base monetária, o governo imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã, e os governos anteriores fizeram isso a fio durante muito e muito tempo, principalmente o governo Alberto Fernandes, chutou o pau da barraca mesmo nesse sentido, para custear a máquina pública. Excesso de gastos, a questão fiscal completamente desequilibrada, o governo tendo rombos sucessivos, tudo isso coberto com dinheiro impresso do nada. Criou-se uma montanha gigantesca de moeda que precisou acabar aí tendo que ser represada por meio de alguns subsídios dados para vendedores e tudo mais, isso lá no final já do mandato do Alberto Fernandes. Quando o Milei chega ao poder, ele solta esses preços completamente, até porque os subsídios eram pagos, adivinha só, com dinheiro impresso do nada, piorando esse problema. Então o Milei libera os preços para acabar com os subsídios, os preços se corrigem de uma forma quase que imediata. E aí você chegou a quase 300% de inflação acumulada. Por quê? Porque a base monetária do país disparou de uma forma absurda. O Milei falou que se continuasse no ritmo que estava, a Argentina em pouco tempo chegaria a 15.000% de inflação. É coisa lá do final dos anos 80, início dos anos 90, na Argentina também, e aqui no Brasil também aconteceu lá na época do Sarney e do Collor esse patamar de inflação. O Milei enxugou as contas públicas para ter superávit em meados do ano passado, desligou por completo a máquina de imprimir dinheiro, e é quando nós temos essa queda brutal aqui, né, que é uma queda de 50% do índice de inflação, que já estava baixo, que acontece mais ou menos nesse período aqui, praticamente 50% que caiu de maio para cá. Por quê? Porque parou de imprimir dinheiro, a moeda parou de perder o seu valor, de se depreciar e, na verdade, está se apreciando. Seja porque parou de aumentar a base monetária, seja também é importante frisar porque as pessoas estão confiando mais na economia da Argentina e tem motivos de sobra para isso. Olha esse patamar. Alguém me diria um ano atrás, no comecinho do governo Milei, inflação disparando, que chegaríamos em 2025 com esse patamar? Pois é o novo normal da Argentina. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.